O nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos aqui nesta quarta-feira para junto rezarmos o entardecer com Maria. Sejam bem-vindos para esse momento de oração. Boa noite, José Carlos. Obrigado pela sua presença nesse dia. E uma boa noite à Vera, que está na transmissão. Boa noite a você que reza conosco nesse entardecer. Boa noite, Fabrício. Muito bom estar aqui novamente. E boa noite a Vera. E com alegria iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, rezemos por todas as intenções que está aqui ao pé do altar, na caixa de intenções, pela intenção que você tem no teu coração, pelas pessoas que nos pedem oração, pelas famílias enlutadas, pelos que cuidam dos enfermos também, pelos nossos enfermos, pela recuperação da saúde do Padre Gervásio. E por isso dizemos: infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos o Evangelho do dia, né, José? Temos o Evangelho, hoje é bem curtinho, Fabrício. Evangelho de Mateus 5, 17 e 19. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É pequeno, mas cheio de riqueza, né? Cheio de riqueza e profundo, né? Então aqui muitos às vezes até apregoam que Jesus veio para abolir a lei, veio trazer uma nova lei. Muitos esperavam isso, né, José? Jesus político, né? Esperavam, exatamente. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Ele fez exatamente o contrário. Ele não veio para abolir, quer dizer, eliminar a lei e voltar tudo do zero novamente. Mas pelo contrário, aqui ele diz que ele veio em pleno cumprimento da lei. Eu vou dar um exemplo do que eu entendo disso. Por exemplo, naquele tempo, se alguém fosse pego em adultério, principalmente as mulheres, os homens eram mais poupados, né? O homem era metido, né? Existia um machismo muito forte, as mulheres quase não tinham valor civil. Então, se a mulher fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. E o adultério naquele tempo era castigado com muita violência, muita força. E o adultério era só adultério exterior, era só físico. Se um homem ou mulher tivesse um relacionamento sexual fora do casamento, então isso era considerado adultério. Aí Jesus, numa passagem, ele diz que se alguém olhar para uma mulher olhar para um homem com
desejo libidinoso. Libidinoso é com relação à sexualidade. Querer possuir, né? Querer possuir. Então já cometeu adultério no seu coração. Aquele povo, acho que ficou decepcionado, né? Porque pensava que Jesus ia mudar tudo, ele veio dar um cumprimento na lei e num grau mais superior, né? Mais superior. Ele veio aprofundar e aperfeiçoar a lei. E aqui a gente poderia fazer uma análise de muitos pontos significativos dos ensinamentos de Jesus, que ele aprofundou em tudo, né, Fabrício? Em tudo. No perdão, enfim, em tudo. Misericórdia, né? Misericórdia. A mulher passou a ter mais, ser respeitada, né? Ser respeitada. Que nem aquela casa daquela mulher adulta que ia apedrejar, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Né? Isso numa assembleia, numa sinagoga. Que se considerava justa e santa, né? Isso aí sim. E ali foram saindo aos poucos, né? Ninguém se atreveu. E começou pelos mais velhos. Você vê que os mais velhos tinham mais pecado do que os mais novos ainda, né? Exatamente. Tinha mais encoberto, né? Sim. E Jesus, então, aprofunda isso. E tem uma outra passagem, Fabrício, que ele diz assim: o que entra no homem não prejudica o homem, se referindo aos alimentos, né? Ele santificou todos os alimentos como saudáveis, né? Ele fala, mas o que sai do coração do homem, né? O coração é o centro da vida. O que sai dos pensamentos do interior do homem, do interior do ser humano, que é aquilo que é do interior do ser humano que sai. Os roubos, maus pensamentos, adultérios e tudo mais. Ele faz uma citação longa de muitas coisas que são ruins, que saem do interior do homem. Porque naquele tempo eles achavam só que as coisas exteriores eram pecado, né? E não, porque tudo nasce de dentro da gente, né? Então, a boca fala do que o coração dá cheio, não é? E se reconhece os frutos, a árvore pelos frutos. Ele fala isso também. Então, tem muitos momentos, muitas passagens que ele deixa muito claramente isso, que ele veio aperfeiçoar a lei. Depois ele diz, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra, né, vai deixar de ser cumprida todos os ensinamentos, toda a história da salvação. E quem ensinar ao outro a cumprir, será grande no reino dos céus. Você vai ser recebido com alegria, né? Vai ser recebido com prestígio, né? Eu penso assim. E aquele que desvirtuar, ensinar errado, ou coisa desse tipo, aí vai ser um dos menores do reino dos céus, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, tem que ter muito cuidado com a palavra de Deus. Então, ter muito cuidado com as leituras, com as interpretações, sempre se orientar pela interpretação da igreja. Nós não podemos interpretar o nosso belo prazer, né, José? Ah, essa leitura é assim, assado. E tem a doutrina da igreja, tem os ensinamentos, os dogmas, né, que precisam ser respeitados. Né? Tem que interpretar de acordo com os ensinamentos da igreja, né? Porque a igreja nós não temos a livre interpretação. Porque eu acho engraçado que tem muitos que se dizem católicos e interpretam totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus, né? Isso é perigoso, porque de repente comete um equívoco, e aí vai passar para o outro dessa forma, aí o outro vai agir dessa forma, vai colocar na sua vida assim, vai passar a viver dessa maneira, e a responsabilidade é daquele que interpretou errado. E vira uma corrente de erros, né? É uma corrente, então é perigoso isso. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Né? Nós que estamos sempre participando da igreja, que somos cristãos, participamos da missa, catequistas, padres, nós também, ministros e tudo mais, nós temos que ter muito cuidado com a palavra de Deus e agir de acordo com o que a igreja ensina, que o Espírito ensina para a igreja. Né? Acho que é por aí, né? Isso aí. Vamos pedir à mãe que nos ajude, né, a carta a ter esse discernimento também, né? Que ela interceda junto a Jesus, que abra a nossa mente para que possamos ver as verdades da palavra de Deus e possamos, de fato, estarem sempre em sintonia com essa palavra que quer nos salvar, quer nos dar a vida, quer nos dar essa lei do amor também para com o próximo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração.
inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, daqui um pouquinho temos a missa pelos falecidos, né, José? Às 19h30. Temos amanhã também, quinta-feira, adoração ao Santíssimo, às 19 horas aqui na Igreja Matriz. Você é convidado para vir participar conosco presencialmente dessa hora eucarística, estar na presença de Jesus amanhã às 19 horas. Sexta-feira temos entardecer às 18 horas, às 19h30 temos o exercício da Via Sacra. Você é convidado também para fazer a Via Cruzes nessa sexta-feira aqui na Igreja Matriz. Eu desejo uma boa noite, um bom descanso para você e para a sua família que rezou conosco. E amanhã nos encontramos nesse mesmo horário para rezarmos o entardecer com Maria e logo após a adoração ao Santíssimo. Boa noite, José. Obrigado pela sua presença, sua disponibilidade nesse dia. E boa noite à Vera, que está na transmissão. Uma boa noite a você. Desejo a você um bom descanso e com as bênçãos de Deus para você e sua família. Boa noite, Fabrício. Muito bom estar aqui novamente, né, rezando com você. E boa noite a Vera, que esteve na transmissão.